Agora, pastor, para a Vamos. partir daqui ficar gravado, tá? Então, Vamos fazer aquela entradinha do BTcast de novo, não? vamos fazer. Como é que eu vou fazer a mesma entrada? Não? Alô, olá, gente! Tudo bem? Mais uma vez aqui, a gente teve uns problemas técnicos. Não fale técnico, é técnicos, viu? E aí, a gente está recomeçando aqui a nossa live e seja muito bem-vindo, você que está conosco agora ou que está nos assistindo posteriormente, seja no Facebook, YouTube. Nós estamos aqui na live conectando a palavra e é um prazer receber você aqui, estar junto comigo e com meu amigo, pastor Bruno Kolansky, o homem que sabe de Bíblia. A paz do Senhor, queridos irmãos, Deus abençoe cada um de vocês, Pai do seu pastor, é sempre uma satisfação muito grande nós podemos estar aqui juntos, compartilhando a palavra, compartilhando com os irmãos, e todos são muito bem-vindos, inclusive para participar, né? Se você quiser colocar sua pergunta, pastor Neto aí, ele também gosta muito de responder perguntas, né? Ele joga para cima de mim, mas com certeza ele está bem mais gabaritado que eu para poder responder. Sejam todos bem-vindos e com certeza vamos ter um grande estudo nesta noite em nome de Jesus. Que maravilha, que maravilha. É isso aí, olha, se você quiser, me fala aí do som aí, meu amor. Aumenta um pouco o áudio do pastor Bruno, que está muito baixo. Aumentar um pouquinho o áudio dele, já aumentei. A gente está aqui ajustando aqui, irmão. Me perdoe aí a nossa falta de tecniquez aqui na operação, mas a gente chega lá. Olha só, pastor, a gente está agora indo para o capítulo 6 ao capítulo 10 e o pastor Bruno já falou aí, né? E eu refaço aqui o convite, reafirmo o convite. Se você tem alguma dúvida, quer participar, quer colocar aí suas opiniões sobre os textos que a gente vai estar conversando aqui, sobre alguma coisa a respeito desse capítulo 6 ao capítulo 10, pode entrar em contato aí, manda pelo YouTube, manda pelo Facebook, que no final a gente sempre reserva um tempinho que a gente amaria que esse tempo ficasse bem grande, de tantas e tantas perguntas que a gente pudesse discutir aqui e debater, né? Como eu sempre digo, com o pastor Bruno, eu fico seguro para responder qualquer pergunta. Mas se a gente não souber, irmão, a gente disse que não sabe, na próxima semana a gente traz aí alguma reflexão, alguma resposta mais embasada, né, pastor? Com certeza, sem dúvida. Se a gente não souber, nós vamos pesquisar se tiver resposta, porque às vezes as pessoas fazem perguntas, né? Deus é tão poderoso que pode fazer uma pedra que ele mesmo não possa empurrar, né? Então é complicado, mas se tiver resposta a gente vai achar. Boa pergunta. E tem aquelas que são assim totalmente desnecessárias, né? Adão tinha umbigo ou não, né? Que importância tem isso, né? Mas se tem no texto alguma coisa que você queira refletir, que você acha que é importante para a edificação sua da igreja, é uma dúvida, algo que está embaraçando seu coração e sua mente, traz para a gente e o pastor Bruno responde. Vamos lá, pastor. Mas você sabe, né, pastor, que o umbigo de Adão surgiu quando Deus fez Eva, né? Falou, isso aí, garoto. Aí deu aquela cutucadinha na barriga dele e surgiu o umbigo. Vamos lá. Então, pastor, a gente, semana passada, começamos a leitura aqui do Evangelho segundo João. O senhor contextualizou já muito bem, não é? Qual é o contexto, quem está escrevendo, para quem está escrevendo. Então, a gente vai direto hoje para entender um pouco melhor do que João tem falado e apresentado. Me parece, para mim, né, para nós, é um texto e é o livro mais espetacular. Para mim é muito fantástico. O espírito que João apresenta não é uma ótica religiosa, nem de atividades, nem de ações, mas a perspectiva da intimidade do relacionamento de Jesus. Ele realmente apresenta um Jesus muito próximo, né? Muito relacional, muito entre nós, né? Muito Emmanuel. Isso é muito maravilhoso. Agora, o primeiro ponto que eu quero trazer para a gente refletir, pastor, é que a gente já viu nos capítulos 1 a 5, João apresentando Jesus como a luz do mundo, apresentando como o Salvador, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, dentre outros. E nesta semana a gente viu, né, do capítulo 6 ao capítulo 10,
a gente viu ele apresentar Jesus, ou Jesus se apresentando, ele relatando, né? Jesus se apresentando, melhor, até acho que é mais próprio sobre isso, é onde Jesus fala que ele é o pão vivo, a fonte das águas vivas, o Cristo, o bom pastor e muitos outros títulos que a gente já passou nesses 10 capítulos de leitura e alguns outros que a gente vai ver no final, aí ao longo do tempo, ao longo dos próximos capítulos. A pergunta é, afinal de contas, quem é esse Jesus? Alguém que está nos assistindo agora, o que a gente pode falar, pastor, a respeito desse Jesus? Quem é esse Jesus que é tudo isso que João está apresentando? Bom, João ele apresenta muito bem Jesus, né? Cada capítulo ele fala alguma coisa sobre Jesus. Eu me lembro até do pastor Ivan, né, nosso amigo em comum, ele quando pregou, já falou 2 vezes, ele vai citando, né? Ele é o verbo no capítulo 1, ele é, né, o cordeiro do capítulo 2, por aí adiante, vai até o capítulo 1, simplificando bem essa questão. Mas o que João quer deixar muito claro, é o que a gente já falou na semana passada, é que Jesus ele é o Cristo. Quem é o Cristo? É o ungido do Senhor. Ele é o Messias, o enviado de Deus. Ele é o grande eu sou. Essa simplificação que Jesus faz é muito contundente no sentido de que ele está falando ali para os judeus. O público inicial de Jesus, quando Jesus veio, tanto que o próprio João apresentou que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. A insistência ali de Jesus era para se apresentar aos judeus, para que os judeus compreendessem aquilo que as escrituras diziam sobre ele. Quando Jesus, ele dentro destes capítulos, né, que nós estamos estudando, ele fala que eu sou, né, lá em João 8:58, né, eu digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então, quando ele cita esse eu sou, isso vai deixar claro para aqueles fariseus, claro no sentido de que Jesus esclarece isso, eles não entendem dessa maneira, mas Jesus está dizendo, eu sou o próprio Deus. Porque até o momento de Deus se apresentar, lá atrás no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, a Moisés, com essa frase dizendo, eu sou o que sou, eu sou te enviou, ele dizendo simplesmente eu sou tudo. Sou o Criador, sou o que faz as coisas acontecerem, simplesmente eu sou. Só Deus pode dizer dessa maneira, e Jesus, usando esse título para ele, dizendo eu sou, ele está esclarecendo, eu sou aquele que havia de vir, eu sou o próprio Deus. Como vem dizendo, né, o Filho de Deus, o Cristo, o bom pastor. O resumo disso tudo, e muito claramente, é o que João quer deixar para nós em todo o seu livro, né, seguindo ali os sinais que Jesus vem fazendo, vem realizando, é dizer, ele é o próprio Deus. O Verbo está entre nós, ele é Deus, ele conviveu conosco, ele morreu, ele ressuscitou e ele continua aqui vivo porque ele é o próprio Deus. Vejo e acredito que essa é a grande final, afinal de contas, o que Jesus ele queria revelar ali, que ele era o próprio Deus, o Deus encarnado, o Deus que se fez homem, o Deus que habitou entre nós, o Deus que se tornou o pão vivo que desceu do céu, o Deus que é a fonte das águas vivas, um Deus palpável, um Deus, usando uma metáfora, comestível e bebível, né? A gente pode usar essa palavra, é isso que João está deixando extremamente claro para a gente ao deixar o que Jesus disse, né, dentro do seu evangelho. Aleluia. E o senhor tocou num assunto aí, num ponto aí que eu acho bem interessante, porque quando Deus vai se apresentar para Moisés, e ele usa esse termo, né, eu sou, que é muito precioso para os judeus, ali Deus estava falando a Moisés, para Moisés ir ao Egito e tal. E Moisés tem uma fala ali que me intriga, porque Moisés diz assim, olha, eu vou, se eu for, primeiro Moisés dá quase que uma negativa, né? Dizendo que não tinha condições de ir e tal, mas aí eu vou, mas quando eu falar ao povo, quem eu vou dizer que me enviou? Né? Moisés, parece ali que Moisés e até o próprio povo, na minha concepção, havia se esquecido, não havia uma identidade mais com aquele, depois de 400 anos de exílio, né? Com aquele Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Parece que eles tinham perdido essa identidade, esse conhecimento, essa relação. Quando Jesus responde aqui
que ele é o eu sou, é como se ele estivesse novamente querendo restabelecer essa relação e se apresentar assim como Deus se apresentou a Moisés. O senhor pensa que é nesse sentido que Jesus está apresentando, como o senhor está dizendo, ó, João está apresentando, ou Jesus está se apresentando como o próprio Deus. O objetivo dele falar que ele é o eu sou é que, ó, eu sou o mesmo de Abraão, Isaac e Jacó, é mais ou menos por aí? Pastor, perfeito isso. Eu nunca parei para pensar isso não, mas a história de salvação ela está muito relacionada ao que aconteceu no Êxodo. Moisés já tinha dito que Deus levantaria um profeta e a este ouvireis, apontando para Cristo. E aquele momento ali, depois de 400 anos em que o povo estava escravizado no Egito, Deus ele se reapresentou àquele povo. Aquele povo tinha se perdido, né, ali depois dos patriarcas, depois de Jacó, aquele negócio todo, depois de José, né, foi o último dos patriarcas que teve ali no Egito, e foi aqueles 400 anos de escravidão que aconteceu ali, e nesses 400 anos tinha se perdido muito disso. Quando Jesus volta, justamente aquele período interbíblico, se diz que tem 400 anos, né? Aquela página em branco da Bíblia, né? Ou aquele período intermediário. E é interessante a gente ver isso, fazer esse link com isso. Eu acredito sim que Jesus está querendo restaurar, restabelecer isso. Os judeus eram grandes leitores da Torá, eles conheciam o Êxodo, aquilo que aconteceu ali com Moisés está muito próximo dos mandamentos. Então, tudo aquilo que os rabinos estudavam estava ali. Então, com certeza, Jesus queria restabelecer isso, mostrando que houve mais um tempo em que parecia que Deus estava ausente, mas agora ele se faz presente. Ele se fez presente com Moisés lá na sarça ardente, e agora ele era a própria sarça ardente, né? O fogo Uau. ali, que não consumia, chegando ali naquele momento, e Jesus se revelava daquela maneira. Ele deu todas as oportunidades ali aquele povo, a Jerusalém, tanto que eu não me lembro se em João isso é dito, mas eu sei que em Mateus tem aquele momento, né? Ó Jerusalém, quantas vezes quis ajuntar, né, vocês como a galinha junta os seus pintinhos, e muito provavelmente esse momento de Jesus era para faça um link aí, ouçam o que eu estou dizendo, eu sou, me enviou, eu sou, na verdade, sou eu, e vim para libertar vocês da escravidão, não somente do faraó, mas escravidão do pecado, a escravidão da religiosidade, que é o que nós vamos tocar bastante nessa noite ainda também, né? Tremendo esse link, gostei. Eu não tinha parado para pensar isso não, mas fantástico isso aí. Legal. Pastor, e inclusive exatamente esse é o ponto que mais assim é difícil da gente humanamente entender, né? O senhor falou aí da questão do confronto com a religiosidade, mas os religiosos simplesmente não entenderam e não entendiam o Evangelho de Cristo. Eles não reconheciam Cristo, os olhos deles não eram abertos em forma alguma, eles não conseguiam enxergar. Eu vi que o senhor até falou, eu também falei um pouco, mas o senhor entrou bem sobre esse ponto em alguns dias, né? Porque é meio que em cada capítulo acontece, né? De Jesus está se apresentando, está se apresentando, está se apresentando, está na frente deles o eu sou, que eles estão lá no templo sacrificando, estudando a Torá desde criança. Cara, mas como é que eles não conseguem enxergar, pastor? Tem um texto que é o do João capítulo 10, verso 24, que os líderes judeus, né, diz o texto, que vão lá rodear Jesus e perguntar: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Aí Jesus responde: eu já lhes disse e vocês não creem em mim. Né? Por que eles não enxergam, pastor? Por que que eles não reconhecem que aqueles que ele esperava estavam ali na frente deles, mas os olhos fechados, o coração fechado? Como a gente pode responder isso? Porque racionalmente, humanamente, eu não consigo entender, né? Eles esperavam ele, estavam ali estudando a Torá a vida toda, estavam sacrificando, cheio de ritos, cheio de símbolos na face dele, sinalizando para Jesus, mas eles não reconhecem o Cristo em Jesus, eles não reconhecem o eu sou. Por quê, pastor? Bom, fazendo a citação literal, né, do que você está dizendo aí, livro de João, capítulo 10,
versículos 24 a 27. Né? Jesus, eles são colocados ali diante de Jesus, vão falar com Jesus exatamente isso. Quando os judeus rodearam e perguntaram: quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Aí vem, Jesus respondeu: eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome de meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são das minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim e ele é mais poderoso que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. Aqui vai muito, pastor, daquela questão da eleição, da predestinação, mas não deixamos de lado em momento algum a questão da responsabilidade humana. A gente percebe que nesses líderes judeus, o tempo todo, eles estavam muito seguros de si mesmos, seguros de que sabiam exatamente quem era o Messias, sabiam exatamente como Deus agia, eles tinham uma perspectiva do Antigo Testamento de olhar as coisas de uma maneira rasa e não conseguiram entender o que as Escrituras falavam acerca de Jesus. Nós vamos ver que até mesmo os discípulos eles ficam meio perdidos nisso. Só depois da ressurreição que muita coisa é esclarecida na mente dele. A gente hoje não pode usar esse argumento: eu não conheço muito bem, porque o Espírito Santo já veio e ele é quem nos convence do pecado e nos mostra tudo. Naquela época, naquele momento, Jesus deixou claro: vocês não conseguem ouvir porque não são das minhas ovelhas. E quando eu entendo de ovelhas, principalmente essa ideia que Jesus fala de ovelha, de pastor, que é muito bem explanada ali no capítulo 10, Jesus quis deixar claro para aquele pessoal ali que ele era o pastor e as outras eram ovelhas, mostra a questão das ovelhas como totalmente dependentes. Então, quando a gente parte para a questão da responsabilidade humana, quanto mais autossuficiente, quanto mais independente eu me acho, quanto mais acredito que o que eu faço é o que vale diante de Deus, muito mais do que o que eu sou, eu estou colocando mais uma vez diante de mim como que um véu, uma capa. Paulo ele fala bastante sobre isso lá em Coríntios, né? Fala que até hoje, quando os judeus lêem a Escritura, há como que um véu, aquele mesmo véu que quando Moisés, né? Voltamos lá para o Êxodo de novo, Moisés desce do monte depois de ter recebido ali as tábuas dos mandamentos, ele desce, o seu rosto estava brilhando, as pessoas não conseguiam olhar para ele, ele teve que colocar um véu para poder estar conversando com aquele povo. Não queremos te ver. Por quê? Porque ele tinha estado com Deus. A ideia ali é exatamente essa. Jesus era o próprio Deus. E para resistir à presença de Jesus naquele momento, só se formos até ele com profunda humildade. Né? Só formos até ele verdadeiramente vendo: poxa, eu não sou nada, eu não sou ninguém, as minhas obras, como Isaías disse, são como trapo de imundície, e nós somos totalmente dependentes do Senhor para entender quem tu és. Aqueles homens ali chegavam cheios de si, chegavam cheios de ideias próprias. Jesus disse, cheio de doutrinas de homens, né? Em algum momento Jesus vai dizer dessa maneira. E aí a gente percebe, ainda hoje funciona assim. Ainda hoje aquelas pessoas que são religiosas, que acham que pagando uma promessa, que usando um amuleto, aquilo é o que resolve, não conseguem ter um relacionamento com Jesus. Então, eles não conseguiam entender por causa disso. É aquela questão extremamente difícil de entender, né, de que por que uns são ovelhas, outros não são ovelhas. É uma escolha, sim, nossa, ser dependente ou não, mas no fim das contas essa dependência vai ser gerada em nós pela ação do Espírito Santo, e lá no capítulo 16 de João nós vamos falar bastante mais sobre isso. Daqui a 2 semanas ainda a gente vai falar sobre isso, mas essa questão deles não conseguirem ouvir por não serem ovelhas, entendo eu, pastor, que é mais pela questão da autossuficiência, de achar que eles podiam, a gente debateu isso semana passada, barganhar com Deus. Eu cumpro a lei aqui, faço isso aqui tudo bonitinho, então Deus ele não pode deixar de ser quem eu acho que ele é. Eles criavam Deus à sua imagem e semelhança
e não viam que, na verdade, nós é que precisamos ser imagem e semelhança de Deus. E ainda hoje tem muita gente querendo encostar Deus na parede, eu exijo, e os revoltados, né? Eu esqueci um termo que eu vi uma campanha recentemente, né? Como os gideões, estávamos revoltados e exigindo as coisas de Deus, quando, na verdade, o que Jesus está deixando bem claro para nós é que nós temos que chegar até Ele como aquele publicano, né? Miserável homem que sou, ser propício, como Paulo, né? Ser miserável homem que sou, que me livrará do corpo dessa morte. E na parábola do fariseu publicano, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Tremendo, hein? O lance, eu vejo também que tem dois vieses aí, né? Quando o senhor fala da barganha, eu acho que isso é muito forte, porque Jesus ele não tem um tratamento especial com os religiosos, né? Geralmente esse tipo de gente, por justamente pensar que faz muito por Deus, ele quer um tratamento VIP, né? Queria provavelmente, não, o Messias, se Jesus é o Messias, se Jesus é o Cristo, ele vai me tratar aqui de uma forma muito especial, vai me receber de forma especial, ou vai, né, sei lá, considerar tudo que eu tenho feito para ele, né? Eu acho que tem esse viés, acho que a gente pode perceber isso, né? Esse aspecto da barganha e tudo. Nesse aspecto, as pessoas pensam sempre em convencer Deus, né? As orações e tudo é para convencer Deus que ele está com a ideia errada, né? As orações, eu entendo bem assim que muitas vezes as orações, os ritos, os cultos, as canções, parece que tem o alvo de convencer Deus que ele está errado e que ele precisa aliviar a barra do homem, porque, ó Deus, ele se equivocou aqui, deixou que o Covid chegasse na minha casa ou que houvesse um problema financeiro aqui. Você não está atento, Jesus. Deixa eu te acordar aqui, porque você não está atento, né? Tem aquela famosa pregação, acorda Jesus, que Jesus está dormindo, né? Então, tem toda essa condição aí que é problemática. E quando a gente parte para a questão da própria eleição, né? Da escolha, dizer, ó, esses aqui são as minhas ovelhas. Eu ouvi algo porque muita gente pensa que isso tem alguma percepção de injustiça, mas isso é um pensamento muito moderno da visão bíblica, né? Porque o que acontece? Eu vi uma figura que eu achei, um pastor falando uma figura, que eu achei que foi fantástica para explicar isso. A humanidade entrou num prédio em chamas, né? E o provocado por nós mesmos, pelos nossos próprios pecados. E Deus está buscando nos salvar, está salvando aqueles que são possíveis, né? E não é possível salvar o prédio todo. Então Deus está trazendo aqueles que Ele consegue salvar, né? Entre aspas, esse consegue, né? Então é interessante eu entender isso porque a palavra fala depois lá em Romanos, se eu não me engano, né, pastor, que o querer e o efetuar vem do próprio Senhor. O Senhor falou que a gente vai falar daqui a 2 semanas, realmente, que o Espírito Santo é que produz essa percepção e esse querer e esse abrir de olhos, né? Mas é algo realmente intrigante e a nossa posição, nós que estamos aqui falando e todos que estão ouvindo certamente, a nossa posição diante disso não está numa percepção de injustiça, muito pelo contrário, está numa percepção de gratidão, né? Deus nos escolheu, né? Deus nos salvou, nos tirou do prédio em chamas. E a pergunta, né? E aí ele vai nos chamar de ovelhas. E agora a gente passa para a terceira pergunta. Se nós somos escolhidos, somos alcançados por Ele, salvos desse prédio em chamas, dessa condenação certa, de acordo diante dos nossos próprios pecados, qual é a resposta que nós, que somos chamados no capítulo 10 de ovelhas, minhas ovelhas, qual é a nossa resposta diante do Senhor? Qual é a nossa resposta, pastor? Como a gente pode responder a Ele diante dessa escolha e dessa salvação desse grande incêndio? Pastor, essa ilustração é fantástica, realmente. A nossa resposta é seguir a Ele.
nos tornarmos como ele, né? Como ele diz, né? Minhas ovelhas me ouvem a minha voz, eu os conheço, e elas me seguem. Ao ouvir a voz de Jesus, outra coisa não podemos fazer a não ser seguir Jesus, reconhecedores dessa misericórdia. Reconhecer, porque a misericórdia, quando Paulo fala sobre a questão da misericórdia no capítulo 9 de Romanos, ele deixa claro, a misericórdia ela é dada a quem Deus quiser dar, ele não é obrigado a ter misericórdia de todos. E nisso não há injustiça. Usando uma outra ilustração para esclarecer, essa ilustração foi usada por Tim Keller no comentário que ele tem de Romanos. Ele fala que se nós chegarmos, uma mulher chega num bairro pobre, né, tem muitas crianças carentes ali. Aí aquela pessoa, ela quer ajudar algumas crianças, não dá para ajudar todas, ela pega 10 crianças ali para poder adotar e aquelas crianças vão ter um futuro ali brilhante. Ela é injusta de não pegar as outras 500 crianças que estão lá? Não. Perfeito. A misericórdia dela ela fez ali com as 10 crianças o que precisaria ser feito, né? Então, assim Deus também. A pergunta não é por que tantas pessoas vão para o inferno? Por que Deus abandona as pessoas ao inferno, né, à perdição? A pergunta não é essa. A pergunta é exatamente o contrário. Poxa, por que todos, por causa do nosso pecado, estamos indo para o inferno? Por que Deus escolhe algumas para tirar de lá? E a partir do momento que eu e você conseguimos ter essa percepção, pode ter certeza que essa é a ação do Espírito Santo nos tornando ovelhas do Senhor. Nós temos que começar a entender isso. A resposta de uma ovelha, respondendo diretamente a sua pergunta, é nos tornarmos realmente aqueles que ouvem a voz do pastor. Aqueles que sabem que o pastor está cuidando de nós, e a nossa resposta é de gratidão. Poxa, eu estava caminhando para a perdição, eu estava indo para a boca de um lobo, eu estava indo para um abismo, mas ele me chamou, ele me tirou disso. Ele com seu cajado, com a sua vara, ele me conduziu para perto dele. E qual a minha resposta agora? Ser um rebelde, uma ovelha negra, né, da família? Não. É gratidão, poxa, muito obrigado, Senhor. Não é um sentimento de orgulho, um sentimento egoísta, um sentimento de, poxa, beleza, sair, você não presta. Não, é exatamente o contrário. É de humilhação, Senhor, eu não merecia, mas muito obrigado. E eu vou fazer o possível para que outros também, como ele me tirou, venha para cá também. Porque essa é a questão de convidar a todos a vir o Evangelho. Nem todos virão, nós sabemos naturalmente que infelizmente isso acontece, mas nós temos a obrigação de levar o evangelho a toda criatura em todos os lugares. Essa é a nossa questão, né? Aquilo, você fez a citação aí, né, que está em nós, está em Deus, né, tanto querer quanto efetuar. Se não me engano é Filipenses, né? Romanos eu sei que não é, porque eu tô é Filipenses, se não me engano, né, que ele fala para nós desenvolvermos a nossa salvação, né? Mas que está em Deus tanto querer quanto efetuar. É aí que existe aquela coisa que a gente tenta equilibrar, né? Entre o pastor que escolhe as suas ovelhas e as ovelhas que seguem esse pastor, né? Não há contradição nisso, não há contradição de termos. Tudo é uma coisa só a partir do momento que o grande pastor nos chama e nós, como ovelhas, de cabeça baixa, chegamos diante dele, entramos. É interessante, Jesus não diz que é só o pastor, ele diz que ele é a porta das ovelhas. Uma vez eu estudando sobre isso, há muito tempo atrás, uma ilustração que os apriscos, né, eles tinham cercas baixas e tinha uma portinhola. O pastor, ele se deita aonde é essa porta para dormir, né? Para quê? Para que o lobo não entre e as ovelhas não saiam, não se percam, né? Então, ele sendo essa porta, ele tanto impede que nós saiamos, quanto que o lobo entre. É aquela música que o senhor que nos apresentou ela aqui na igreja uma vez, eu estava até entrando aqui no Conex, é a primeira coisa que aparece, me leva para casa, né? Como podes me amar, Deus, mesmo sabendo, se a porta estivesse aberta, que eu fugiria, né? Que eu fugiria, se a porta estivesse aberta, como podes me amar assim? É fantástica aquela música ali, aquele Subirá é calvinista e nem sabe, né? Então, pelo menos o filho, né? O Luciano, não sei, Israel é. Eles falam que são arminianos, mas a canção e a mensagem tantas vezes é de acordo com essa percepção. Irmãos, eu vou ver se eu consigo puxar o link, vou pôr nos comentários aqui do Facebook e do YouTube, é uma canção fantástica. É verdade, pastor.
E aí, entrando nessa perspectiva de a gente tem que fazer uma reflexão para que a gente não caia na perspectiva da religião, né? Porque para que a gente não suceda conosco o que sucedeu, né? A cegueira que estava sobre os religiosos diante do próprio Jesus. Esse eu imagino que é um receio de todo cristão. Eu mesmo, quando eu leio, eu digo: Senhor, eu não quero ser esse cara aqui, não. Eu quero ser o João que tem relacionamento contigo. Inclusive, no texto que o senhor leu, né, vai dizer: olha, eu as conheço. Fala de relacionamento, de conexão, de intimidade, né? Elas me seguem. Fala de compromisso, de se parecer com Jesus, de andar nos caminhos dele, né? Isso é muito importante. Só que o religioso, seja aquele religioso que estava tratando com Jesus ali e não conseguia enxergar, seja o religioso de hoje, tem algo que é difícil para eles perceberem e que eu luto para que eu tente sempre perceber, e peço ao Espírito Santo que sempre me mostre, é a diferenciação, para que eu não confunda que a salvação é pela graça e esqueça que a salvação é pela graça e ache que a salvação é justamente pela resposta, ou pelas ações, ou por esse seguir. Ah, eu posso agora me achar de alguma forma salvo porque eu estou aqui conversando com o pastor Bruno, né, com meu amigo, sobre a palavra de Deus. Olha, eu estou fazendo a obra, olha a reflexão, e aí eu sou salvo porque em si estou fazendo isso. Como a gente foge dessa autojustificação, pastor? Como é que o senhor, na sua vida, depois de tantos anos refletindo sobre a eleição, consegue fugir dessa autojustificação que é muito própria dos religiosos? Pastor, acredito eu que a única maneira da gente fugir disso é aquilo que eu já te disse antes, a questão da dependência, né? A questão de... acredito eu, tem uma passagem, a gente leu o Juízo recentemente, que diz que Deus não tirou os cananeus completamente ali da terra que foi dada aos judeus, né, aos hebreus que tinham acabado de atravessar o Rio Jordão depois daquela peregrinação pelo deserto, para que eles se lembrassem de que Deus era Deus, né? O problema continuava ali. E quando nós conseguimos ter a percepção ainda do quanto o pecado é influenciador na nossa vida, nós conseguimos perceber, poxa, as minhas obras com certeza não me salvam, né? É ter essa certeza de que Ele nos escolheu. Porque se não fosse a escolha dele, nós não escolheríamos, dando continuidade ao que está falando da porta. Se a salvação dependesse de nós, nós já teríamos desperdiçado ela há muito tempo. Quando Jesus fala que aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, que o Pai que me deu é mais poderoso, é Ele que nos sustenta, então é Ele que nos sustenta. E acredito eu que a questão do pecado que nos humilha, é o pecado que nos humilha. Paulo fala que nós somos livres da culpa do pecado pela justificação, ou seja, a ressurreição de Cristo nos trouxe a justificação, e somos justos diante do seu Deus, nos vê como justos, por causa do sangue de Cristo, por causa da substituição, né? Jesus morreu por nós, então hoje eu não preciso mais morrer, ele pagou pela minha culpa, então nós somos livres da culpa do pecado. Porém, em João 8, Jesus fala que aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós somos livres dessa escravidão, porque nós conhecemos a verdade nos libertou. No entanto, o pecado é como aquele exército derrotado que continua ali como que uma milícia dentro daquele país, fazendo várias guerrilhas, tentando tomar de novo o governo. É aquilo que Paulo fala, que é a luta da carne contra o espírito. E aí a gente tem que ter essa percepção que somos filhos, e só vamos ter essa percepção quando virmos que foi Jesus que fez essa obra por nós. Então, aí Jesus vai falar lá em João 8, né, que o servo, o escravo, não fica para sempre em casa. Acho que é João 8,34. Mas o filho permanece para sempre. Então, essa percepção de ser filho é uma percepção de dependência. É uma percepção que, poxa, eu por mim mesmo, eu estou vendo. Se a grande problema dos religiosos é não conseguir enxergar o pecado. É aquilo, por exemplo, eu vou entrar num tema aqui, eu acredito que não vai dar para crescer nele, mas o tema do batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro
né? Cresci em igrejas pentecostais, daquela de reteté mesmo, que, inclusive, eu falei isso muitas vezes para irmãos, que para ser batizado com o Espírito Santo, primeiro ele tinha que se santificar ao máximo, buscar não pecar aquela semana e começar a dar glória, 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 na hora que a língua embolasse, era isso mesmo, está sendo batizado. Mas é aquela percepção que eu... Você também Eu fez que- isso, eu sei. Diga glória, 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 glória. Gente, nós somos aqui, ó, o pastor é carismático, eu sou um pentecostal namorando com uma perspectiva carismática cada vez mais, mas nós não estamos criticando aqui nós Exatamente. acreditamos no dom do Espírito, só que o que a gente está falando aqui é uma abordagem de busca errada, de santidade que não pode, é bem o contrário, né? É bem o contrário, né? Exatamente. Aí se acha que, como eu não pequei, eu vou conseguir ser batizado porque eu me purifiquei. É exatamente o contrário. Por eu ter sido purificado, eu sou imerso no Espírito Santo. Né? Como o pastor disse aí, a gente fala em língua e pula e dança no mistério, fazendo o negócio todo. Só que a questão é todo o ensino. Né? Por que a gente está aqui tentando e discernindo a palavra e transmitindo a palavra, incentivando os irmãos a fazerem comentários, a perguntarem também, porque se nós simplesmente, agora citando Augusto Cury, né, formos repetidores do conhecimento e não fazedores daquele conhecimento, né, claro que biblicamente a gente não faz nada, a gente só interpreta aquilo, mas a gente pegar e só repetir o que a gente aprendeu sem ter uma questão de questionamento, e eu vejo que muito, né, um dia, se a gente for falar sobre governo de igreja e tal, só está empenhado nisso aí, a gente vê que líderes que não incentivam a leitura da Bíblia, que não aceitam ser questionados e não aceitam nem opiniões alheias, isso aí é porque querem manter as pessoas longe. Tem muita gente, muito líder hoje que gostaria que o latim voltasse, só ele soubesse latim, né, para pregar o culto em latim e só ele ter o conhecimento para a gente voltar à idade das trevas. Essa é a realidade. Né? Porque se você fizer uma pergunta que não sabe responder, ele vai falar o que quiser. E não funciona assim. A gente tem que ir para a palavra. A gente tem que ir para a Bíblia. Então, quando o Espírito faz essa obra em nós e nós conseguimos reconhecer que somos ovelhas, somos dependentes do Senhor, aí sim a gente consegue não fazer essa confusão. Né? Eu tenho que fazer para ser salvo. Não, eu tenho que ser. Eu sou aquilo que Jesus fez em mim. E é interessantíssimo quando Jesus vai falar, né, que eu e o Pai somos um, né, assim como nós com Jesus somos um. Isso Aleluia. Dessa leitura, hoje essa é o terceiro ano que nós estamos lendo o Novo Testamento, eu já tinha lido isso dezenas de vezes, mas nessa leitura foi o que saltou aos olhos. Né? Poxa, ele está dizendo que a intimidade dele com o Pai, a intimidade dentro da Trindade, é a intimidade que nos é dada junto com Uau. ele. A gente vai fazer quase que uma quadrindade, né? Podemos dizer, em cima disso aí, porque nós somos colocados nisso. É o que Pedro falou de nós sermos participantes da natureza divina. Isso é transformador, é É a tremendo, né, ideia, pastor? é a ideia específica que Deus, na verdade, ele quer formar uma verdadeira família, né, pastor? Ele É, quer viver família, ele quer fazer com que nós e ele, né, sejamos um só, uma única família. Isso é muito extraordinário, muito extraordinário. E o senhor está falando essa fala aí, eu vou mandar para o senhor acabar aqui, que a gente vai fazer uma divulgação do Momento Conex. É exatamente esse texto que o senhor está falando, é confirmação de Deus aí. É exatamente esse texto, amém. que é tremendo, né? Pastor, Este amém, amém, glória a Deus. E aí o que que acontece, né? Eu acho que diante de tudo isso que a gente está falando aqui, o que fica evidente diante de quem somos, diante das nossas necessidades, né? É por isso que eu não posso imaginar que eu preciso me santificar para receber o dom de línguas, né? Vamos colocar assim.
porque eu não consigo fazer isso, né? Pelo contrário, até a palavra vai nos ensinar a esclarecer que o dom de línguas é para edificação própria, ou seja, é para meu próprio aperfeiçoamento. Então eu não sou aperfeiçoado para receber, eu recebo para ser aperfeiçoado, né? E aí é bem esse direcionamento. Aí, diante de tudo isso, eu acho que o que fica muito claro, pelo menos é o que eu preciso sempre me recordar, olhando, claro, né, para os meus pecados e tudo, mas nessa perspectiva da obra e da ação de Jesus. É o que diz aí em João 10, 11, que eu acho que, vamos dizer assim, talvez com muita clareza o texto resumido do Evangelho, né? Eu sou o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O sacrifício foi dele, ele é o bom pastor. Eu até me assusto que alguém, eventualmente, eu vi, né? Não faz muito tempo, eu não vou falar aqui o detalhe, mas vi alguém falando desse texto como se ele fosse o bom pastor, né? Como se nós pudéssemos ser o bom pastor. Só existe um bom pastor. Ele é o único que realmente dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é aquele que enfrenta o lobo é o pecado, né, o mal. Então é ele que morre, é ele que se sacrifica. E olhando para esse sacrifício, que eu tenho que me enxergar como uma ovelha grata, dependente, é, profundamente constrangido, mas profundamente amado por esse bom pastor que nos alcançou a todos nós. Recitar o Salmo 23 com o mais profundo do nosso coração. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Esse reconhecimento é tudo na vida de um cristão. É tudo na vida de um crente, de um servo de Deus, de alguém alcançado pela palavra, é esse reconhecimento. Né? O bom pastor não é o pastor Bruno, o bom pastor não é o pastor Neto ou outros pastores conhecidos. Né? Esses aí só são reflexos e precisam, né? Pelo menos cremos que precisa ser reflexos desse grande pastor, sim, mas a proporção é bem pequena daquilo que ele fez. Nós não conseguimos dar a nossa vida pelas ovelhas, mas ele literalmente deu, né? E ele fala, ninguém a toma de mim, eu a dou. Aleluia. Voluntariamente. Ele entregou voluntariamente. Ele sabe. E o interessante, o mais magnífico disso, pastor, é que ele sabia ele sabe quem nós somos. Ele sabia quem nós seríamos. Quando ele fala, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, né? Eu vou morrer por elas também. Por elas também. Eu sei que vocês estão aqui, são um bando de complicados, né? Só os 12 ali, meu Deus do céu. Já era complicado. Mas ele sabia dos outros milhões que viriam, né? Que as outras ovelhas, está falando de nós, e ele sabia quem eu seria. Ele sabia como eu agiria. Ele sabia o tempo que eu mesmo sendo ovelha, nunca e nem queria ouvir a voz dele. E sabe que mesmo depois que eu ouvi a voz dele, quantas vezes eu quis fugir do aprisco, quantas vezes eu quis pular por cima da porta do pastor, quantas vezes o meu coração quis me levar para longe, mas se não fosse o sacrifício dele, nós não estaríamos aqui verdadeiramente. Não estaríamos. Então, aquele sacrifício dele foi tudo, e mesmo sabendo quem nós somos, quem nós fomos e quem nós seremos, ele quis levar até o final o plano dele, ele se entregou, ele entregou tudo, ele passou aqueles momentos de dor, a dor de sentir a minha morte, sentir a minha condenação eterna, ele levou sobre ele morreu no meu lugar, porque ele me chamou para ser ovelha dele, e esse pastor, ele dá a vida por mim, deu a vida por você, e nós reconhecermos isso, irmãos, como nós já dissemos, não vai mudar Jesus em nada, mas vai nos mudar sim, ele continua sendo bom pastor, e nós podemos ser melhores ovelhas, sendo que esse ser melhor ovelha não é o que garantirá a entrada no céu, o que garantirá a entrada no céu foi o que ele fez por nós. Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Só para fechar aí, porque esse tema realmente é maravilhoso, né? E
eu não sei, pastor, se eu às vezes fico meio maluco, mas quando eu contemplo o meu próprio pecado, claro que me constranjo e me constrange diante da santidade de Deus. Mas depois que eu comecei a entender é, essa perspectiva da eleição, quando eu tropeço e eu vou e me arrependo e pergunto e digo, Senhor, me perdoa, não queria ter feito isso. Eu tenho experimentado, me parece, não sei se é loucura da minha cabeça, mas é o que eu tenho experimentado. Eu tenho experimentado uma grandeza do amor tão grande de dizer exatamente essa fala que o Senhor falou aí, dizer, poxa, Senhor, eu cometi esse erro agora, depois de tudo que tu me falaste, depois de tudo que eu já sei, de tudo que o Senhor já me mostrou, eu ainda assim tropeço em pequenas coisas. E isso me dói muito, mas também me faz entender o quanto tu me amas, porque você morreu por mim assim como sou. Você se entregou assim como eu sou, do jeito que eu sou, tão pecador, tão imerecedor disso, né? E aí a gente começa a contemplar o quanto ele realmente nos ama e a dimensão desse amor que somente um pecador arrependido pode desfrutar, né? É verdade. Somente um pecador arrependido pode desfrutar. E essa percepção, pessoal, é a melhor de todas. É algo que, assim, não tem nem como explicar, não tem uma palavra para dizer quando a gente começa a ter esse entendimento. É maravilhosíssimo, é algo que não vai acabar. Eu li um livro recentemente, um livro, não, uma série de livros do pastor Heber Carlos Campos, chama O Habitat Humano. Ele falando sobre a questão do novo céu e da nova terra. A visão dele é fantástica, é a milenista, inclusive, né? E assim, é fantástica. E uma das coisas que Não, ele para o senhor falar que é percebe... fantástico, tem que ser milenista. Tem outras coisas também que eu gosto. Eu gosto muito de George Eldon Ladd, que não é milenista, né? O livro dele É ele é brincadeira, é milenista. brincadeira, é Mas brincadeira. vamos lá. Ele fala algo, uma percepção interessante, que lá no céu não vai ter luto, não vai ter morte, não vai ter dor, mas no céu vai ter lágrima. Por quê? Porque ele percebe que lá está escrito que ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá. Ou seja, e é emocionante falar isso aqui, né? Ele falando que lá no céu, diante do nosso Salvador, mesmo com o corpo glorificado, né? Mesmo sem a ação do pecado, nós vamos perceber o quanto nosso Salvador fez por nós e não vai ter outra coisa a fazer, a não ser nós chorarmos. E aí eu fico imaginando, né? Jesus chegando com o dedo dele, aquela mão com furo, ainda tá com furo lá, né? Perto da gente, enxugando. Aleluia. Dos nossos olhos todas as lágrimas, pela percepção daquilo que ele fez agora, face Amém. a face com o Senhor. Vai ser maravilhoso. Oh, meu Deus, me leva logo. Aleluia, amém, Jesus, ora vem. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, ora vem, ora vem. Glória a Deus. Glória Maranata, a Deus, maranata, glória a maranata. Deus, glória a Deus. Que maravilha, né? Uau! Pastor, muito bom, muito bom. Vamos ver, será que a gente tem perguntas hoje aí? Será que a gente tem falas aí? Vamos ver. A gente está na expectativa, irmão. A gente quer ver vocês aí perguntando. Eu vou olhar aqui o YouTube, como sempre, pastor. Só olha aí no Facebook. Vamos ver. Pronto. O senhor quer falar primeiro aí do Facebook? Pronto, eu fecho aqui. Eu já estou aqui no Face, tá? Tá aqui cumprimentando, né? A irmã Elaine Conceição tá com a gente, a irmã Gerilda Fernandes, irmão Emerson, a irmã Tainá, aqui da igreja, Deus abençoe. Ontem, inclusive, transmitimos o culto de oração lá da casa deles. Deus abençoe esse jovem Legal, casal. Deus 1 ano de abençoe. casado. Foi lua de mel. Maravilha. Eita, glória. A irmã Valdirene, lá de Mococa, tá conosco, tá sempre aqui. Minha querida mãe, Deus abençoe, lá de A paz, Minas. A minha irmã querida. Edileuza. A irmã Edileuza está aqui conosco também. Quem mais? A irmã Paulinha, Deus abençoe a irmã Paula, que congrega conosco também. A irmã Valdirene comenta aqui, pastor, dizendo que é verdade, pastor, não somos merecedores de nada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas pergunta não tem, não. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão nos assistindo. Aleluia, aleluia. Tá aí, né, aqui no YouTube, da minha amada esposa, nossa, junto com Samuel aqui, os dois, glória a Deus, amo vocês.
né? Que bom que eu tenho vocês aí sempre conosco e me ajudando aqui, né? Que eu sou sempre embaraçado aqui, mas eles sempre têm nos apoiado. Tá aqui nossa irmã Mônica e Wayne, esse casal abençoado aí, tem servido ao Senhor junto conosco, uma honra servir o Senhor com vocês. Tá aí também Gabriel, grande Gabriel Kika que amanhã vai estar começando aí a ministração na escola bíblica. Convido todos os irmãos, né? A gente vai estar transmitindo online, a gente amanhã volta com presencial, né? Com alguma restrição de público, mas estaremos já no templo aberto amanhã. E a irmã Kika vai começar na EBD a leitura, né? A gente vai debater um livro, pastor, que tem tudo a ver com o versículo que o senhor falou aí, que é o Sou Nós, do Douglas Gonçalves, né? Que é justamente a cultura do que sejam um como nós, como eu e o Pai somos um, né? Então a gente vai estar estudando aí e buscando viver aí sobre a liderança do Espírito Santo e a ministração da irmã Kika, para que a igreja se torne realmente esse corpo, essa família com o Pai, né? Que maravilha. Tá aí minha querida irmã Rica Tais, né? Seja bem-vinda, querida, mais uma vez, que bom tê-la aqui. Minha mamãe também tá aí, que bom, Vera Lúcia, aí lá da Paraíba, João Pessoa, minha mãe, meu pai, um beijão para vocês, que bom que vocês estão assistindo aí. Glória a Deus. Então estamos bem aqui hoje, viu, pastor? Sua mamãe está aí, minha Legal. mamãe está aqui. Olha aí que bênção. Que maravilha. Juntando aqui vários estados, né? Bahia, Paraíba, Minas Gerais. Que bom, hein? Olha aí. E está conosco também o irmão Hamilton Jequié, né? Paz do Senhor, querido irmão Hamilton, né? De Jequié. Que bênção. Olha aí, pastor. Está conosco aqui nos assistindo. A irmã Rica está dizendo que Hamilton é próximo, né? Lá da cidade natal dela, Jaguaquara. Olha aí, né? Quase uma língua estranha, irmã. Olha, e tá conosco também aqui, ó, irmã Olgaide, minha querida irmã Olgaide, que Deus abençoe a senhora. Um abração. Glória a Deus. Michele falou aqui algumas coisas realmente. A Gene também está aí conosco. Gene está nos assistindo lá de São Paulo. Glória a Deus. Um abração, meu querido. E Mônica disse aqui, realmente nós somos complicados, né, pastor? É verdade. Tem uma musicazinha no mundo que fala, ela é complicada, é a nossa música. Aí nós somos complicados. É problemática a música. É problemática? Tá vendo? É do seu tempo. Você... Complicado é um eufemismo pra gente, né? Na verdade, só Jesus mesmo. Queridos, muito bom estar aqui com vocês. Irmão Gênio também está aí, que maravilha. Irmão Wade, irmã Mônica, irmã. Quando é que irmão Gênio vem, pastor? Irmão Gênio, diga aí, irmão Gênio, quando é que você vem? Ele está ainda para receber a data. A última conversa que eu tive com ele, vou conversar até agora, depois da live, mas em breve estará conosco. Marca um basquete com ele aí, viu? A gente joga basquete também, viu, irmão? Vocês que estão aí. Eu quero marcar com a gente pra gente brincar um pouquinho. Vamos marcar, porque já está liberada aí a quadra, né? Pra gente jogar. Então vamos marcar. Pastor, vamos orar então, vamos orar. Foi uma noite espetacular, meditar nessa palavra maravilhosa. É sempre muito bom, né? E estar contigo aqui é uma grande honra para mim, viu? Então vamos orar. Eu vou orar dessa vez. Eu sou o orador hoje, né? O senhor orou na semana passada, foi? Acho que foi, né? Eu vou orar agora. Todo dia, né? Pai eterno, que essa verdade maravilhosa do Teu Evangelho, que o Cristo se fez carne e habitou entre nós, que Tu se fizeste carne e habitasse entre nós, que o Filho amado, o bom pastor, se entregou e sacrificou por cada um de nós, possa alcançar cada um daqueles que estão nos assistindo, seja ao vivo ou depois, Senhor Deus, no stream, que essa verdade possa produzir transformação, que o Evangelho esclareça os olhos, atraia as ovelhas, seja, Senhor, anunciado, e que as ovelhas de longe ouçam
a voz do bom pastor chamando, atraindo e trazendo para o aprisco, para a segurança dos teus braços. Que verdadeiramente sejamos uma família, um com o outro e um contigo. Que possamos desfrutar do relacionamento, da intimidade, do amor que só podemos ter nos teus braços. Te agradecemos por tudo o que tu tem feito por nós. Te agradecemos por toda a obra que tem realizado para nos alcançar. Em nome de Jesus. E todos dizem: Amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Não se esqueça, conecte-se com o Senhor todos os dias. Momento Conecte-se. Estamos no WhatsApp. Se você quiser participar do nosso grupo, manda uma mensagem aí que a gente vai entrar em contato com você no YouTube, no Facebook. E todos os dias, na verdade, de segunda a sexta, a gente lança o Momento Conecte-se. E nos sábados, esse bate-papo sobre aquilo que a gente tem estudado na palavra. Estamos construindo algo muito consistente, queridos. Algo consistente juntos, né? E a gente quer que você participe. Por isso, venha junto conosco. No Instagram você pode também, né, falar da palavra lá diariamente, da meditação daquele dia, colocar lá o IG da comunidade Connect e a gente vai estar repostando para fazer a palavra de Deus e essa vida de devocional e de relacionamento com o Senhor possa influenciar e tocar mais e mais pessoas para a honra e glória do nome dele. Amém? Um abração, meu amigo Bruno. Pastor, sempre satisfação estar contigo, maravilhoso. Hoje o dia foi um tanto quanto estressante, estou estudando matemática com a minha filha, mas esse momento é um momento de refrigério e com certeza dá uma ótima revigorada e lembrar que Jesus é nosso pastor, é tudo. Deus abençoe, a paz do Senhor, paz do Senhor, queridos irmãos. A paz, queridos, boa semana para todos, bom domingo amanhã, bom culto.